Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Mário Xavier. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao canal e vamos continuar falando aí um pouquinho dos jogos do Mundial de Clubes da FIFA, né, que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vou começar hoje pelo jogo mais sem graça, pelo jogo mais chato, porque foi um 0 a 0. Não foi nem tão animado assim esse 0 a 0 entre o Al Hilal e o RB Salzburg, né, da Áustria, onde o Al Hilal, ou melhor, o RB Salzburg lutava aí por uma vitória e se tornar líder do grupo e ganhar consequentemente aí a classificação dele, mas acabou não acontecendo. Ficou num empate, um 0 a 0, onde o Al Hilal foi até melhor na partida, né? Teve ali um pouco mais de posse de bola, teve mais chutes à meta, mas somente 4 deles em direção ao gol. Foram 19 chutes, 4 em direção ao gol e 58% de posse de bola. E já o RB Salzburg teve aí 13 chutes, desses 13, 6 no gol, ou seja, fez o goleiro Bono trabalhar um pouquinho mais, goleiro do Al Hilal, que, assim como eu falei num outro vídeo, que para mim o gol do torneio até agora foi o gol do Merentiel do Boca sobre o Bayern de Munique, uma jogada fantástica ali, uma meia-lua, ou o drible da vaca, como queiram chamar. Para mim foi o gol mais bonito até agora. O Al Hilal se salvou ali, apesar de ter sido um pouco melhor na partida, mas se salvou porque teve uma defesa do goleiro Bono. Já é a segunda vez que o Bono salva, né, de uma certa forma, o Al Hilal, porque no primeiro jogo contra o Real Madrid teve a chance de virar a partida, né, com um pênalti marcado a favor dele pelo VAR, e o Bono defendeu o pênalti do Valverde. E no jogo de ontem, o Bono fez uma defesa assim a queima-roupa, dadas as devidas proporções, no melhor estilo, saindo assim como goleiro de handball, se abrindo todo, e defendeu ali uma chance a queima-roupa do zagueiro do RB Salzburg depois de uma cobrança de, agora me falha a memória se foi falta ou escanteio. Mas tirando, acho que esse lance assim, ou algum outro pontual que agora não me recordo bem, foi um jogo assim meio aquém, né, do que se esperava. Até porque e de uma certa forma ficou até muito aberto aí a situação, porque o RB Salzburg segue com 3 pontos, vai jogar agora contra o Pachuca, que está praticamente eliminado. O RB Salzburg vai jogar com o Real Madrid, troquei aqui, eles já jogaram eles venceram o Pachuca no primeiro jogo, então o RB Salzburg vai jogar com o Real Madrid, tem chance de classificação, mas é muito mais difícil, teria que empatar ou vencer o Real Madrid. E já o Al Hilal, que tem aí um pontinho, quer dizer, 2 pontinhos, né, os 2 empates, contra o Real Madrid e contra o RB Salzburg, está na luta também, pode até, numa possível derrota do Real Madrid para o RB Salzburg, pode ser até o primeiro do grupo dele, já que o Real Madrid agora está com 4 pontos, numa derrota ficaria com 4, e o Al Hilal com 2 pontos se vencer o Pachuca vai a 5 pontos. Então é um grupo que está bem interessante, tem 3 times aí basicamente brigando pela classificação e vai ser bem interessante isso daí. E aí eu já vou pegar o gancho aqui para o jogo do Real Madrid contra o Pachuca, meio que depois da primeira partida onde jogou para o gasto, foi assim, meio que a banho-maria, a primeira
partida entre Real e Al Hilal meio que acordou para a vida, até porque o resultado repercutiu muito mal na imprensa espanhola. Então o Real Madrid foi muito criticado, por não ter vencido o jogo, né? Ainda mais com um pênalti perdido no final da partida. E ligou o alerta e venceu o Pachuca. E venceu, assim, venceu bem. E curiosamente, venceu bem com um jogador a menos, porque com basicamente 5, 6 minutos do primeiro tempo, o bom zagueiro é o Raul Asensio. É um bom zagueiro do Real Madrid, tinha feito uma boa temporada na passada, mas é um menino ainda muito novo, mas é o segundo erro assim gritante que o garoto tem. No primeiro jogo, ele faz o pênalti que garante ali a abertura de placar do Al Hilal. E no jogo de ontem, ele mais uma vez segura o jogador do Pachuca e aí impede a progressão dele, como é fora da área, pela regra agora do futebol, e era uma chance clara de gol, ele acabou sendo expulso, já que era o último homem, tirando, lógico, o goleiro Courtois. E a partir daí acho que deu uma ligada no Real Madrid, porque mudou muito a postura deles, jogando no contra-ataque, se defendendo bem e abriu muitas chances, foi para cima e foi efetivo. Fez 3 gols. A partida terminou 3-1, mas curioso, não foi assim um domínio amplo do Real Madrid. Por quê? Com um jogador a menos. Mas o Pachuca teve menos posse de bola, mas chutou mais ao gol. Foram 25 chutes, 11 no gol. O Real Madrid teve mais posse de bola, apesar de ter um jogador a menos, 58 contra 42 do Pachuca, mas teve menos arremates, né? Foram 8 chutes sendo desses 8 chutes, 3 no gol, que foram os 3 gols do Real Madrid. Então, Real Madrid agora é líder do grupo, com um empate, ele basicamente pode se classificar em primeiro, salvo se o Al Hilal não vencer o Pachuca por uma grande margem de saldo de gols, que aí como o confronto entre os dois no primeiro jogo foi um empate, então o confronto direto não fica a critério de desempate, mas aí tem aí o saldo de gols como segundo critério. Então pro Real Madrid até um empate pode garantir ele na primeira colocação do grupo. E ficar alerta com o Real Madrid, que meio que despertaram para o torneio. E falar em despertados para o torneio, pegar o gancho aqui para falar, vou falar primeiro da Juventus, que venceu o Wydad Casablanca por 4-1, é líder do grupo pelo saldo de gols, né? Tem um gol a mais de saldo que o Manchester City. E curioso também, a Juventus teve mais posse de bola, mas também foi menos agressiva. Foram 9 chutes a gol, 3 no gol, um gol do Wydad foi contra, né? Um gol da Juventus, na verdade, foi contra. Foi contra? Foi contra. Teve 3 chutes ali ao gol, então foi extremamente efetivo ali nesse sentido. E o Wydad teve menos posse de bola, mas chutou mais ao gol e foram 6 arremates na direção do gol. Então foi até deu um trabalhinho para a Juventus, mas são as coisas do futebol, né? Apesar de você dar trabalho, se você não é efetivo, não adianta nada. E nesse ponto a Juventus foi muito efetiva, colocou 4 bolas lá na casinha, tá levando muito a sério o torneio. Acho que talvez junto com o Bayern seja o europeu que esteja levando mais a sério, né?
porque tem feito isso desde o primeiro jogo. E nesse ponto, há de se pensar que a Juventus não ganhou nada na última temporada, ela não foi campeã italiana, não foi campeã da Copa da Itália, se deu mal na Champions. Já o Bayern, nesse ponto, pelo menos foi campeão alemão, mas não ganhou a Copa da Alemanha, não conseguiu se classificar para a final da Champions, que foi no seu estádio, na Alemanha. Então, seria a chance de tentar ser novamente campeão da Champions jogando em casa, e isso eles não conseguiram. Então, são dois times que estão levando muito a sério o torneio. E para a gente arrematar aqui esse último jogo da rodada, dessa segunda rodada, né, da fase de grupos, Manchester City e Al Ain. E aí, um ponto curioso que eu ouvi hoje pela manhã, os donos, né, dos dois times são parentes, são primos ou irmãos, alguma coisa assim. O dono do City é primo ou irmão do dono do Al Ain, e só que o Al Ain não tem o investimento que tem o City, né? Digamos que seja o primo pobre. E o City, nesse ponto, diferentemente do que foi na primeira partida, que jogou para o gasto, só para ganhar, fazer o protocolar 2-0 e garantir os 3 pontos, ontem não. Ontem fez 6-0, um sonoro 6-0 no Al Ain, jogando bem, com disposição, lembrando os bons tempos do Manchester City, que foi tetracampeão na Inglaterra, da Premier League. E aí passou o carro mesmo, em todos os sentidos, porque teve mais posse de bola, 74-26% do Al Ain, foram 21 chutes, sendo 11 desses chutes em direção ao gol. O Al Ain deu 5 chutes e só um no gol. Desculpa. E realmente o City não tomou conhecimento do Al Ain e buscou fazer o 7º gol, porque fazendo o placar de 7-0 seria o Manchester City líder do grupo, né? E como o City vai jogar com a Juventus na última partida do grupo, a Juventus joga pelo empate para ser a primeira do grupo em questão, e o City não. O City precisa vencer a Juventus para ser o líder da chave e garantir um trajeto melhor aí para ele nas fases seguintes. Então vai ser um grande jogo, talvez o jogo da final da terceira rodada, assim, que tenha mais apreço. Lógico que tem hoje, por exemplo, Botafogo e Atlético de Madrid, que vai ser bem interessante também, e Inter, Miami e Palmeiras, né, pelo fato de serem times brasileiros, mas que os times, tanto Botafogo quanto Palmeiras, dependendo de resultados, né, que venham a ocorrer nessa última rodada, eles podem sim, apesar de serem primeiros hoje do grupo, eles podem ficar fora da fase seguinte, né? O Botafogo, se perder por 3 gols do Atlético de Madrid, pode ficar fora da fase seguinte. O Palmeiras também, se perder e o Porto ganhar, pode ser que o Porto passe no lugar do Palmeiras. Então, são jogos também que vão ser bem interessantes, né? E esse Juventus e City certamente vai ser bem bacana também de se assistir, porque aí vai ser uma briga direta pela primeira colocação. Um ponto importante aqui é que, como esse jogo também já foi depois das vitórias de Chelsea, depois das vitórias do Flamengo sobre o Chelsea e do Botafogo sobre o PSG, já se mostrou um pouco aí um pouco mais de respeito por parte dos times europeus com os demais times da competição, né? Então, eles estão mais ligados, estão mais atentos, estão levando um pouco mais a sério a competição, para não fazerem feio para
para as suas imprensas, porque assim como a imprensa brasileira bate bonito quando os times não vão bem nos torneios, né, internacionais, a imprensa também lá de fora castiga os times pelo simples fato. São times mais poderosos, têm muito investimento. Então, quando eles não dão conta do recado dentro de campo, eles também são cobrados, assim como nós aqui cobramos os nossos times. Tá afunilando, tá chegando à fase decisiva. Vão ser jogos bem interessantes dessa terceira rodada, porque tem muita coisa em jogo aí. E também para ver qual vai ser os caminhos a serem traçados a partir das oitavas de final, né? Hoje, pela situação aí de projeções, um time brasileiro que talvez não chegasse, não se cogitasse nem numa quarta de final, hoje já pode pensar no time brasileiro talvez até numa semifinal ou quem sabe até numa final. Coisa que até antes de começar o torneio era improvável. Então, é isso, meus amigos, tá? Passando aqui rapidamente aqui um panorama desses últimos 4 jogos da segunda rodada. Vem aí a terceira rodada, começando a partir de hoje, vai ser bem bacana também. Acho que vamos ter jogos bem interessantes, por tudo que elas agora literalmente começa a situação de matar ou morrer. Quem não conseguir o que precisa vai voltar para casa, e quem conseguir as vitórias ou os pontos necessários vai seguir adiante. Tem uma boa grana aí para quem se classificar para a próxima fase, isso também pesa, né? Não é porque os times europeus estão nadando no dinheiro que mais uns milhõezinhos na conta não vão fazer diferença, e isso faz diferença, né? Então é isso, tá? Para quem gostou aí do vídeo, dá aquele joinha, dá aquele like bacana, se inscreve no canal, isso ajuda a gente, compartilha também com os amigos, né? Comenta se quiser, botar um comentário, a gente vai responder aí, fazendo um debate bem legal, e a gente se vê na próxima. Um forte abraço a todos.